Já estamos no ar. Pode começar. Boa tarde. Paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo sobre traumas emocionais, segundo a Sagrada Escritura, ou ao olhar das Sagradas Escrituras. Ansiedade e depressão são o mal do século. E neste período atípico de pandemia, de crises e de mudanças, muitos de nós temos guerreado contra a tristeza e contra a angústia. Por isso, nessa tarde, nós vamos compartilhar com vocês alguns personagens bíblicos. Esses personagens, eles enfrentaram conflitos, crises, traumas, angústia, diversos conflitos internos. Então, através disto, nós podemos constatar que o cristão, independente da sua religião, ele pode se encontrar deprimido e que todas as crises podem ser superadas. Eu quero convidar você para anotar aí no seu rodapé as citações que nós vamos estar fazendo nessa introdução. E recebe aí também, o nosso abraço. Aqui está comigo a missionária Thaís Carla, da nossa sede, psicanalista. Está comigo a diaconisa Adriana Ávila, da nossa sede, do Ministério Vila Nova. Está comigo a pastora Paula Primo. E estamos aqui de novo nessa live para batermos um papo sobre este assunto. Queremos também agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor Josué Gouveia, a pastora Simone Gouveia, e assim nós estamos agradecendo toda a nossa liderança. E a você que está aí conosco hoje nessa tarde. Nós vamos citar alguns exemplos dos personagens bíblicos. Anota aí no seu rodapé. O primeiro é o rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. O rei Saul, em suas crises de melancolia, ele mandava chamar o jovem Davi. Segundo, nós também podemos falar de Ana, uma intercessora, uma mulher de oração. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, nós vamos encontrar Ana com amargura de alma, chorando e orando, buscando a Deus. E também, por que não falar dos Salmos de Davi, onde ele retrata todas as suas crises de tristeza e angústias. Anota aí os Salmos 42, os Salmos 51, os Salmos 70. Temos também o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, em sua crise depressiva, lutando contra essa depressão. Jonas, no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3, o conflito interno de Jonas era a aceitação da vontade dele com a vontade de Deus. Também vamos falar hoje, nessa tarde, de Tamar. Está ali em 2 Samuel, capítulo 13, se você for estudar essa palavra, versículo 8, 11 e 13. Nós sabemos que Tamar, filha de Davi, foi à casa do seu irmão Amon
onde acontece aquela tragédia familiar. E Tamar ficou marcada por traumas. Hoje nós vamos estar falando sobre todos esses assuntos. Tem também o profeta chorão, não posso deixar de falar dele, Jeremias. Profeta chorão, né, pastora Paula? Ele clamava a Deus em oração pelas revelações que Deus mostrava para ele, era profundo demais. Muitos não aceitavam, rejeitavam a palavra que vinha da parte de Deus pelo profeta Jeremias. E ele foi conhecido como um profeta chorão, mas ele orava a Deus e confiava no Senhor. No Novo Testamento, quem melhor do que o nosso Senhor Jesus? Ali no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 37 e 38. No Getsemane, quando Jesus pede para os discípulos, fiquem assentados aqui. E ele convidou mais 3 para se separar e orar com ele. Jesus sentiu uma tristeza, uma angústia de morte. Então, nós vamos estar nessa tarde explanando sobre os traumas emocionais. Nós sabemos que tristeza é um sentimento natural, como a alegria. A tristeza, ela é uma das 6 emoções básicas que todo ser humano sente, tem que ter. Mas quando essa tristeza se prolonga, quando aumenta a intensidade dessa tristeza por alguma razão, e ela se associa com a ansiedade, ela pode se transformar em uma angústia. E o que é angústia? Angústia é a sensação psicológica de dor. Você sente dor na sua alma, você sente dor no seu corpo, você sente dor no seu coração. A angústia, ela é caracterizada como um sufocamento, uma dor no peito, um aperto, uma insegurança que você pode estar na sua casa, com a sua família, as pessoas podem estar te apoiando, mas você se sente só, inseguro. Falta o humor. E tudo isso é com a dor. E essa angústia, se ela não for tratada, ela vai desencadear um quadro de depressão. Agora nós vamos refletir 1 minuto. Eu com Deus, você com Deus. No Salmos 70, versículo 5. Eu vou estar lendo aqui e você vai fazer a sua reflexão com Deus. Aqui, Davi, ele é sincero com Deus. Ele expressa a Deus tamanha dor da angústia da sua alma neste momento. E Davi ora: estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus, em vir a mim. Deus, tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador. Senhor, não te detenhas. A pressa que nós encontramos neste Salmo 70 é a pressa de uma pessoa como eu e você, que está angustiado, com tamanha dor na tua alma, que você clama a Deus por socorro. Dá-te pressa, ó Senhor, em me livrar, em me curar, em tirar essa dor da minha alma. E se você se encontra assim neste momento,
enfrentando por essa crise, por essa dor da angústia, saiba que o Espírito Santo de Deus, através das palavras ministradas aqui hoje, nessa tarde, Ele vai estar ministrando cura, Ele vai estar ministrando o bálsamo para a tua alma e aliviando toda a dor da tua alma. Que neste momento você possa receber essa palavra. Diaconisa Adriana, o que você pode falar para nós nessa tarde sobre depressão? Amém. A paz do Senhor a todos. Boa tarde. Bom, eu vou estar falando sobre o profeta Elias. Um pouco sobre o profeta Elias. Eu vou falar sobre o rei Acabe, que foi um rei que se casou com uma mulher chamada Jezabel, e com Jezabel veio os costumes pagãos, né, da terra dela, e o povo de Israel deixou de adorar o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, e passou a adorar os deuses da terra de Jezabel, né, Baal. E com isso o profeta Elias, ele veio e profetizou que naquela terra não choveria enquanto ele não falasse novamente que iria chover. E passando tempos depois dali, veio a palavra do Senhor e falou para Elias, para que ele se retirasse dali e fosse habitar no ribeiro de Querite. E ele foi para o ribeiro de Querite, e ali o Senhor ordenou que os corvos fossem alimentar ele pela manhã e à tarde. Os corvos levavam tanto carne como pão. E chegou um certo tempo que aquele ribeiro de Querite secou. E o Senhor, veio a palavra do Senhor para que ele, o profeta Elias, fosse para Sarepta. Que ali o Senhor tinha ordenado uma mulher que iria sustentar ele. Mas aquela mulher também, ela estava precisando de muita ajuda. O profeta Elias chegou ali na entrada daquela cidade e estava ali a mulher catando os cavacos para fazer sua última refeição para ela e o filho dela. E o profeta Elias falou: mulher, dai-me de beber. E ela foi para pegar água para dar de beber para o profeta Elias. E o profeta Elias falou: traz para mim também um bolo. E ela falou: vive o Senhor nosso Deus, que eu não tenho somente um pouco de farinha e um pouco de azeite, e vou fazer para mim e para meu filho a última refeição, e nós vamos morrer. Mas o profeta Elias falou: vai, faz conforme a tua palavra, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai acabar. E assim ela fez para o profeta Elias, e assim o Senhor fez. A farinha da panela não acabou e o azeite também não faltou. E passado tempos depois, ali o seu filho veio a ficar muito doente. E olha só a aflição daquela mulher. O seu filho veio a falecer. E ela falou: o que tenho eu com você, profeta Elias? Homem de Deus, você veio trazer à memória as minhas iniquidades a Deus? As minhas iniquidades na memória de Deus? E o filho dela tinha falecido, e ele tomou o filho dela e levou para o quarto, né? Lá ele se mediu 3 vezes, e ele clamou ao Senhor para que ele se mediu 3 vezes sobre a criança e falou: ó Senhor meu Deus, até essa pobre viúva o Senhor afligiste. E ele se mediu 3 vezes e rogou ao Senhor para que retornasse a vida daquela criança, e ele retornou. E o Senhor devolveu a vida. E ele levou aquela criança para aquela mulher. Aquela mulher estava angustiada, estava triste, ela estava precisando de uma ajuda. Tanto ela como o profeta Elias, e o Senhor estava cuidando, né? O Senhor cuidou do profeta Elias, começou a cuidar, né? Lá no ribeiro de Querite, e agora em Sarepta, usando esta mulher. Porque ela também estava precisando de ajuda. Ela estava ali angustiada, quem sabe ela estava orando, pedindo um socorro. E chegou ali o profeta Elias, né? E o Senhor fez esse milagre na vida dela e devolveu seu filho com vida. E ela falou: verdadeiramente eu sei que tu és homem de Deus.
né? Foi preciso o Senhor fazer aquela obra na vida do filho dela, para ela poder crer que o nosso Deus é um Deus verdadeiro que faz milagres. E passado tempo depois ali, o Senhor ordenou que o profeta Elias fosse se apresentar a Acabe, né? Porque o Senhor mandaria chuva novamente para a terra, né? E ali já era 3 anos e pouco de seca, que não chovia, né? E ele foi se apresentar. Então Acabe estava vindo pelo deserto com o mordomo, né? Que é Obadias. Obadias era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus e Obadias escondeu 100 profetas do Senhor e sustentou escondido de Jezabel, né? E ali o Acabe foi por um lado, Obadias veio para o outro, porque eles estavam procurando ervas para os animais. E ali ele se apresentou a Acabe e falou: junta toda Israel no Monte Carmelo e junta também todos os profetas de Baal e de Azera. E ali ele juntou todos os profetas. E ali o Elias falou: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se vocês creem em Deus, adore a Deus. Se vocês creem em Baal, adore a Baal. Mas aí o profeta Elias foi e mandou que fizesse ali uma oferta, né, um holocausto. Eles prepararam e mandaram eles adorar o Senhor, o Deus deles, né? E Elias ia adorar o nosso Deus, e aquele que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E ali eles fizeram, né? Adoraram o Deus dele de manhã até meio-dia, mas o Deus deles não respondeu. E ali Elias pegou e juntou, né? Fez ali, juntou as 12 pedras de Jacó, que representavam 12 tribos de Israel. E ali ele juntou e preparou ali aquela lenha, cortou, né, aquele bezerro em pedaços e mandou que jogasse água bastante, até que fez um rego e escorreu pelo rego. E ali Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, mostre para esse povo que o Senhor é Deus e que através do Senhor eu fiz todas essas coisas. E o Senhor mandou fogo sobre a oferta de Elias, que consumiu as pedras, consumiu tudo, não deixou nada. Então o povo de Israel, né, se voltou para Deus e começou a adorar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E então Acabe, ele voltou, né? Voltou lá para sua casa e foi contar tudo para Jezabel. Então Jezabel, ela ficou muito irada. Ela ficou muito irada e ela falou assim: assim me faça os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como eu fiz a dos profetas. Porque Elias, depois que foi concluído toda a oferta, ele matou todos os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então, por isso que ela falou que iria matar Elias, porque ele tinha, né, matado todos os profetas dela. E então mandaram um mensageiro para Elias para que ele fosse... Mandou um mensageiro para Elias para que... avisando, né, que ela iria matar ele. Então ele foi e se escondeu. Foi o seu caminho do deserto. E ele chegando ali no caminho do deserto, ele deitou. Aí ele chegou ali e ele falou assim: Senhor, já basta, Senhor meu Deus. Toma a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Ali ele se entristeceu muito, né? Ali ele achou que Deus não estava mais com ele. E então ele dormiu. Só que ele foi visitado pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor veio e visitou Elias e tocou nele e falou: Elias, come e bebe. Elias comeu e bebeu. E aí ele dormiu de novo. Ele não teve ânimo, né? Se entristeceu, estava ali triste, achando que o Senhor não estava mais com ele. E o anjo visitou a segunda vez. Elias, come e bebe, porque grande será o caminho para onde você vai. E então Elias comeu, bebeu e ele se fortaleceu. E a sua caminhada ali foi grande. Foi 40 noites e 40 dias caminhando o seu caminho, né? E ele chegando ali no Monte Horebe, ele chegou ali, ele entrou numa caverna.
Muitas das vezes as pessoas entram na caverna, né? A caverna da tristeza, a caverna da angústia, né? Você às vezes deixou de fazer tantas coisas, né? Porque você acha que é cômodo ficar às vezes trancado num quarto, às vezes você não tem força mais para nada, mas você também saiba que às vezes tem um marido te esperando, um filho te esperando para você estar cuidando dele, né? Nós temos que estar fortalecido no Senhor. Às vezes não é fácil. Eu vou falar para vocês que muitas vezes eu me senti triste. Às vezes foi lançado palavras na minha vida que veio aquela tristeza, aquela angústia assim, que às vezes é até de morte. É muito terrível a dor da alma. E às vezes eu não tinha força, eu corria para minhas irmãs de oração e elas oravam para mim, porque se elas não orassem ali, eu estava me sentindo tão ruim, mas a dor da alma, ela é terrível. E às vezes, teve um dia que eu me lembro que eu passei assim, veio aquela dor de alma em mim, porque foi lançada aquela palavra. Mas eu falei, Senhor, eu vou colocar a mão no meu coração e eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir socorro. Senhor, me ajuda. Coloca as tuas mãos aqui agora, meu Deus, e tira, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu fui clamando e aquela dor, ela desapareceu. Às vezes a gente tem força, nós, para orar, porque o Senhor, né, nos fortalece, mas às vezes a gente precisa de ajuda de alguém do nosso lado para estar nos fortalecendo. Se você está assim, com essa fraqueza, que você não tem força, às vezes tem pessoas lhe ajudando. Mulher, levanta. Nós estamos aqui para te ajudar, mas você não tem forças. Sempre vai ter alguém ali para cuidar de você. Nunca vai faltar. O Senhor estava cuidando de Elias o tempo todo. O Senhor nunca deixou faltar nada para Elias. Né? Assim é com a vida da gente também. Eu vou falar com vocês, eu vou compartilhar algo. Um dia o meu filho, ele tem 19 anos hoje. Ele, quando era mais novo, ele chegou para mim e falou que passou por uma depressão e eu nem sabia. Ele disse que passou sozinho. E começou a contar coisas para mim que eu me segurei para não chorar, mas meu coração doeu. Mães, pais, observem seus filhos. Seus filhos às vezes estão querendo sua atenção. Seus filhos às vezes estão querendo que você vá participar de uma aula, de uma reunião na escola. E era isso que meu filho me cobrou, porque eu dava muito mais assim, atenção para o meu trabalho, eu não estava vendo isso. Né? Preste mais atenção nos seus filhos dentro de casa, porque é triste, sabe? Às vezes a gente tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para a nossa família, não tem tempo para os nossos filhos, e os nossos filhos estão se perdendo. Então, vamos prestar mais atenção, né? Vamos buscar ao Senhor, vamos tomar de conta da nossa família. E então, o profeta Elias, ele estava ali naquela caverna, e o Senhor foi lá dentro daquela caverna e falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Então, o profeta Elias pegou e falou assim, Senhor, só eu, Senhor. Todos deixaram de te adorar, derrubaram teus altares e só eu fiquei. E o Senhor falou para Elias sair da caverna. E aí veio o vento, veio tempestade, veio terremoto, veio fogo e o profeta Elias não saiu. E aí o profeta Elias só saiu quando ele ouviu aquela voz mansa e delicada. Né? O Senhor falando com ele. Tanto que ele colocou, né, a sua capa sobre sua cabeça e saiu, porque ele sentiu confiança. Né? Veio aquela tempestade, veio aquele fogo, aquele terremoto, ele vai sair. Quando a pessoa logo vê um terremoto, ela quer sair logo dentro de casa para não cair algo na cabeça nem nada. Mas Elias, com tudo isso, ele não saiu. Ele só saiu quando ele viu aquela voz mansa e calma, né? E o Senhor falando com ele se colocou na porta daquela caverna e falou. E o Senhor nosso Deus falou, Elias, o que você está fazendo aqui? Senhor, eu tenho sido muito zeloso para com o Senhor. E os teus filhos têm largado de adorar o teu nome, têm se voltado a outros deuses, e só eu tenho derrubado teus altares, só eu tenho ficado por profeta. Mas só Elias falou aquilo, mas o Senhor tinha 7.000 joelhos que não se dobraram, né, a Baal e nem beijou.
Então, o Senhor, nosso Deus, ele cuidou de Elias o tempo todo. O Senhor, nosso Deus, ele animou o profeta Elias, né? E o Senhor falou: vai, volta no teu caminho, porque você veio para ungir, você veio para cuidar. E ele vai e unge 2 reis. E ele foi e se levantou e foi ungir aqueles reis, e também o profeta Eliseu, né? Que iria ficar no seu lugar. O Senhor nosso Deus, a gente passa por problemas, passa por tantas coisas, mas o Senhor nosso Deus está sempre cuidando de nós. Então, irmãs, vamos tirar forças de onde nós não temos, né? O Senhor está aí para nos fortalecer. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor, ele é o nosso Deus que está conosco, né? As tristezas vêm, as lutas vêm, né? A depressão, mas o Senhor é o nosso Deus que nos sustenta, né? Eu até separei aqui uma palavra que o pastor Lamartine Pozella falou, que nós somos corpo, alma e espírito. Temos que tratar a depressão em 3 âmbitos. Para o corpo, você dá remédio. Para a alma, você dá aconselhamento ou uma terapia ou uma psicóloga. E para o espírito, você ora, lê a palavra, confessa a palavra, participa de cultos e segue aquilo que você pode mudar no seu interior. Amém, minhas irmãs? E aqui agora eu vou estar passando para a missionária Paula. Missionária Paula, o que você pode falar a respeito dos traumas emocionais? Amém. Graça e paz a todos. Nós estamos, meus irmãos, diante de um debate, de um bate-papo, onde estamos abordando diversos temas, como já foi falado aqui nessa tarde, a respeito da tristeza e angústia, a respeito da depressão e a respeito da violência sexual. É bem verdade, querido, que nós sabemos que o rei Davi, ele foi o rei de Israel. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas não é porque Davi fora o homem segundo o coração de Deus que ele estava isento de fazer algumas coisas que havia entristecido o coração de Deus, como pecar. E nós sabemos que Davi, quando ele peca com Batseba, a Bíblia vai dizer, por intermédio do profeta Natã, que a espada não sairia da sua casa. E nós sabemos que Davi, ele tinha mais de 20 filhos, onde a Bíblia vai registrar que esse Davi, ele tinha mais de 20 filhos, aproximadamente 20 filhos. E desses filhos, o primogênito era Aminon. E a Bíblia vai nos dizer aqui no capítulo 13 de 2 Samuel, que este Aminon era o filho primogênito de Davi. Esse Aminon havia se apaixonado por a sua irmã Tamar, que era meia-irmã. Essa Tamar, que era a irmã de Absalão, que eles eram filhos de Maaca. E a Bíblia vai nos dizer que este Aminon, ele era filho de Ainoã, a jezreelita, juntamente com Davi. Esse Aminon havia se apaixonado por Tamar. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que esse Aminon, ele tinha um amigo. Esse amigo que era seu primo, que era o filho de Simei, irmão de Davi. E a Bíblia diz que esse primo, percebendo que dia após dia Aminon estava emagrecendo, estava triste, e ele pergunta qual que era a causa, qual que era o motivo daquela tristeza, qual era o motivo por ele não comer, por ele não se alimentar. E Aminon vai se declarar para o seu primo, Jonadab, que estava apaixonado pela sua meia-irmã, que era Tamar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que este Jonadab, ele vai dar um infeliz conselho. Aleluia. Um conselho maligno. Até porque este Jonadab era um homem perverso, um homem sagaz. E a Bíblia diz, querido, que ele vai aconselhar esse Aminon para com que ele se deitasse com a sua meia-irmã. E a Bíblia diz que esse Aminon, ele vai deitar na sua cama. O conselho deste Jonadab era para que Aminon se deitasse na sua cama e se fingisse de doente. E é bem verdade que a Bíblia vai dizer que ele amou Tamar de tal maneira que ele adoeceu.
Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que este Aminon, ele se deita, finge de doente. Davi entra no quarto para visitá-lo. E ele vai propor para o seu pai Davi com que mandasse Tamar, fizesse bolos para ele. E assim, Davi, ele atende o pedido de Aminon. Ele manda com que Tamar vá até o seu quarto, o quarto do seu irmão. Ela prepara bolo diante dele e dá para ele comer. E a Bíblia diz que naquele momento que ela vai servir o bolo a ele, ele agarra. E a Bíblia vai dizer no capítulo 13 de 2 Samuel, no versículo 14, diz assim: porém ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou a se deitar com ela. Ou seja, ele tinha mais força do que ela. E ele violenta a sua própria irmã, a sua meia-irmã Tamar, para com que ela se deitasse com ele. E a Bíblia vai dizer que ela grita, ela clama. Ela diz que não aconteceria um caso tal em Israel. E ele seria chamado como louco. Mas a Bíblia vai dizer que depois que ele executa a violência contra Tamar, contra sua irmã, ele é expulsa, ele sente nojo da sua irmã e ele expulsa para fora do seu quarto. E a Bíblia vai dizer que esta Tamar, uma princesa, uma moça linda, talvez estava predestinada para um casamento, para uma aliança, para o fortalecimento de uma aliança política, aleluia, para com Davi. Então essa Tamar, ela sai desesperada, gritando, aleluia, de dentro daquele quarto, e ela sai pelas ruas. A Bíblia vai dizer que Tamar carregava com ela uma túnica, uma capa colorida. Assim eram as mulheres virgens e as princesas que usavam aquela capa. Então ela pega a sua capa e rasga no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da vergonha a qual ela estava agora vivendo. Ela rasga aquela túnica e ela pega a cinza e passa sobre a sua cabeça, num ato de humilhação. Mas a Bíblia vai dizer que Absalão, seu irmão, vem de encontro a ela e percebe, pergunta, faz uma pergunta a ela e diz: tu estava com o nosso irmão Aminon? E ela confessa. E a Bíblia vai dizer que Absalão manda com que Tamar se cale. Aleluia. E quantos nós temos visto nos nossos dias atuais, querido? Mulheres sendo violentadas, mulheres sendo agredidas, mulheres sendo violentadas dentro da sua própria casa. Aquele que poderia proteger, aleluia, é aquele que é violenta. Aleluia, quantas mulheres, quantas moças, aleluia, têm sido violentadas. Porque a violência, meu amado irmão, ela não é só física, mas também há violências verbais, com palavras que machucam, que maltratam o íntimo coração. Aleluia. A Bíblia diz que Absalão disse para Tamar: cala-te. Aleluia. Porque o falar, ele liberta. E muitas das vezes, querido, tem pessoas, mulheres, que têm passado por esses momentos, por esta situação, que tem atraído um trauma na alma, tem atraído uma ferida na alma. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, aleluia, a cura, a bálsamo de Deus, a bálsamo de Gileade sobre esta ferida, a bálsamo de Deus, aleluia, remédio, aleluia, para esse coração ferido, machucado, aleluia, oh glória a Deus. Tamar, ela foi violentada e foi violado os seus sonhos, os seus projetos. Porque a Bíblia vai dizer que o final desta princesa é viver solitária e triste. O final desta princesa é viver isolada, desolada na casa do seu irmão. Aleluia. Essa princesa que vivia no palácio era livremente, aleluia, cheia de proteção. Mas a proteção que estava sobre a vida de Tamar não a livrou do perigo íntimo,
familiar da casa de Davi. Aleluia. São traumas que ocorreram no coração dessa mulher, que deixou ela viver solitária, infeliz e triste. Aleluia. Como não podemos nos lembrar, aleluia, da concubina do levita, capítulo 19 do livro dos Juízes, a partir do versículo 25 a 26. Aleluia, glória a Deus. Vou estar fazendo menção aonde diz assim: porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite e pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esta concubina, que era de um levita, aleluia. A concubina, querido, geralmente eram mulheres pobres, mulheres que eram compradas em valor de uma dívida. Aleluia. A concubina, ela tinha direito de comida e direito de uma casa. E também vai dizer que a concubina, a posição dela só era inferior à da esposa. Então, este levita provavelmente havia comprado, aleluia, esta mulher para ser sua mulher. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que este levita, ele era um efraimita, residia nas montanhas de Efraim. Ele tinha esta concubina por mulher. E a Bíblia vai dizer que esta concubina adulterou. Aleluia. E quando ela adultera contra o levita, ela vai embora para casa, ela volta para a casa do seu pai. Ela era de Belém de Judá. E a Bíblia diz que passa alguns dias, o levita vai em busca da concubina, ele sente saudades dela e ele vai em busca. Provavelmente, aparentemente, ele o amava, porque ele vai em busca dela. E a Bíblia diz que ele insiste muito, até que ela aceita e volta com ele. Mas o sogro deste levita pede para com que ele fique alguns dias. E a Bíblia diz que no 5º dia, na madrugada, ele retorna, ele vai para as montanhas de Efraim, ele volta para a sua casa. Só que no meio desse percurso, ele passa por uma cidade de Jebus, que, entre parênteses, está dizendo que é em Jerusalém, que era Jerusalém. E ele percorre a sua caminhada. Quando ele chega em Gibeá, que era a terra dos benjamitas, e já era tarde, o sol já tinha se posto. E a Bíblia diz que eles ficam na praça, aleluia. E está vindo um ancião, um senhor já velho, e esse ancião também era um efraimita. E ele estava vindo, e ele olha para aquela comitiva, o levita, o seu moço, e a concubina que estava naquela praça. E ele os convida para pousar na sua casa. E a Bíblia diz que eles aceitam o convite e vão ficar na casa do ancião. Só que os homens daquela cidade eram homens maus, eram filhos de Belial. E aqueles homens, sabendo que aquele ancião estava hospedando visita, eles batem na porta para violentar aquele homem. Nós podemos nos lembrar, aleluia, do capítulo 19 do livro do Gênesis, quando Ló, ele vai hospedar os anjos na sua casa. A Bíblia diz que aqueles homens que eram malignos e perversos de Sodoma e Gomorra, sabendo que Ló havia hospedado os anjos, eles vão para invadir, eles vão para violentar os anjos. E a Bíblia diz que Ló, ele oferece as suas filhas, aleluia, no lugar dos anjos. Então, este ancião, aleluia, ele se depara os homens da sua cidade de Gibeá, aqueles filhos de Belial, batendo na sua porta para, aleluia, para
receber aqueles homens, para violar aquele homem. E a Bíblia diz que aquele ancião entrega a sua filha que é virgem, oferece a sua filha que é virgem, e a concubina, a mulher do levita. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que a concubina, aqueles homens, porque não era um homem, eram vários, eles vão pegar aquela mulher e vão violentar, eles vão abusar daquela mulher a noite inteira, até o dia amanhecer. Aleluia. Quando o dia amanhece, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ainda por ser violentada, ela consegue andar, ela consegue trafegar um percurso, e ela chega diante da porta daquele ancião, e ela coloca as suas mãos sobre o limiar daquelas portas. Quando é manhã bem cedo, aleluia, o levita, ele abre a porta e encontra a sua concubina caída, morta no chão. E a Bíblia vai dizer, querido, o final da princesa é solitária, triste e isolada. Mas o final da concubina é morta e esquartejada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que final triste dessas mulheres. Mulheres com perfis diferentes. Uma princesa e uma concubina. Mas elas não estavam isentas da violação, da violência. Aleluia. Oh, glória a Deus. E eu me refiro nesta pergunta para a missionária, para a nossa irmã Thaís, a psicanalista. A dor que um trauma causa em uma mulher que foi violentada. A causa, esse trauma que veio sobre a alma destas mulheres. Como que a psicanálise trata essas situações parecidas como estas mulheres viveram? Aleluia, Jesus. Olá a todos, quero saudar a todos que estão assistindo, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer, né, por ter sido convidada pela missionária Margarida para estar hoje aqui nessa tarde, né, que o Senhor preparou para todas nós. Está abordando sobre esses assuntos, né, que têm tido cada vez mais relevância, né, talvez no meio secular, e agora nós tenhamos que abrir um pouco a nossa mente, né, na nossa visão cristã, né, termos um entendimento para que nós possamos passar, né, de maneira completa sobre esses problemas, sobre esses sentimentos, sobre os traumas, né, que nos acometem. E respondendo a sua pergunta, pastora, como que a psicanálise, né, poderia ver a questão dos traumas, né? Bom, eu quero tentar falar de forma simples e objetiva, né, para que todos venham a entender. Quero passar um pouco do meu testemunho também após isso. Bom, o que acontece? A ciência hoje prova que a psique humana, ela já sofre interferência, ela já pode ser trabalhada, se assuste você aí ou não, mas desde o período da gestação. Desde o período em que nós já estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, a psique daquele ser humano já está sofrendo algum tipo de interferência. Para que vocês possam entender tamanha complexidade, né, das nossas emoções que Deus nos prepara desde o ventre. E essa criança vai nascer. Eu e você nascemos, nós temos o nosso período de infância. Dentro da nossa infância, no decorrer, no período do desfraude, no período da amamentação, no período do caminhar, no período do nosso relacionamento com os nossos pais, o nosso papai, a nossa mamãe, né? Dores e traumas são fixados ao nosso caráter. Poderia citar aqui para você que está aqui nos vendo, o primeiro seria o trauma da rejeição, do abandono, da humilhação, da manipulação e da traição. Então,
Dependendo do contexto em que você vive, dependendo qual trauma foi tão fixado a você, você vai estar vivendo em um meio em que situações vão startar essas suas dores. Essas dores vão ser startadas. Como é que você vai conseguir sair dessas dores? Se conhecendo, tendo autoconhecimento. Como é que nós temos este autoconhecimento? Buscando terapias, psicoterapias, buscando análise. Infelizmente, nós não nos conhecemos. Como assim nós não nos conhecemos? Não, nós não nos conhecemos. Tanto que Paulo disse, eu não entendo esse meu modo de agir. Ele mesmo não entendia, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Então, o instrumento da psicanálise vai ser o inconsciente do ser humano. E o que é esse inconsciente? O inconsciente é algo que está em nós, guardado, de uma forma metaforicamente falando a vocês, abaixo de 7 chaves. São as dores que foram causadas em nós. E ela é tão ruim de ser lembrada que nós abafamos ela. Só que ela não precisa de tempo nem hora. O nosso inconsciente, ele precisa apenas de um cheiro, de uma visão, de uma fala, para ele ser startado. Você já parou para pensar? Acredito que você já deve ter passado por isso. Às vezes você está num lugar, está tudo bem, mas de repente você começa a sentir uma angústia, um aperto no peito, uma estranheza, e você não sabe dizer o porquê. Eu quero dizer para você que foi o seu inconsciente que detectou algo que te remeteu a uma situação da sua infância que foi tão dolorida, e ele te fez lembrar aquele momento, só que você não vai lembrar qual situação foi, mas a sensação, ela vai estar presente. Muitas vezes eu estou ali naquele ambiente, aquelas sensações vão me tomando. O que acontece? Nós vamos ficar doentes. Como é que eu vou descobrir? Irmã, como é que eu vou saber então o que tem nesse meu inconsciente? Por que ele vem trazendo essas sensações ruins? Como que eu vou entender isso? Fazendo análise. Buscando um profissional capacitado, um psicanalista, um psicólogo, buscando terapias para você se entender. Por que muitas vezes eu não consigo estar num ambiente e eu começo a implicar com determinada pessoa? Por que eu começo a pegar no pé de determinada pessoa, falar mal daquela pessoa, sentir raiva daquela pessoa? Se eu te perguntar, você vai dizer, eu não sei, mas eu não gosto, eu simplesmente não fui com a cara da irmã. Tem algo aí no seu inconsciente. Às vezes o jeito, o cabelo, o riso, como eu expliquei, é algo que você vai bater o olho naquela pessoa, o seu inconsciente vai startar aquela angústia que aquela pessoa que se parece com aquela irmã, e você simplesmente vai falar que você não gosta dela. Talvez você nunca conversou, não conhece, e simplesmente você não gosta. Então, irmãs, irmãos, nós temos muita coisa nessa nossa cabecinha, né, que a gente precisa conhecer, a gente precisa colocar na mesa, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter um entendimento. Quais são as dores que mais me abala? Quais são as situações que mais me aflige? E como é que eu vou alcançar isso? Como eu já citei anteriormente, buscando pessoas capacitadas para fazer você se conhecer. Como eu expliquei, nós não nos conhecemos. Nós simplesmente agimos e não entendemos o nosso modo de agir. E quando você começa a fazer um trabalho, quando você começa uma terapia, uma análise, você vai entendendo. Você vai aprendendo a ressignificar aquele trauma que você passou. Aquele trauma vai deixar de doer. Você vai olhar para a cicatriz, você vai lembrar daquele trauma, mas ele vai deixar de doer em você. E nós temos que entender que nós somos seres trinos, né? Nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E nós temos, irmãos e irmãs, que entender que Deus nos trata assim. Quando o profeta Elias, né, correu e fugiu lá de Jezabel, como é que Deus o tratou? Rapaz, levanta daí, você é profeta, vai orar, vai jejuar.
Tratou ele só como ser espiritual, como um ser espiritual? Não. Eu vou te dar o que comer. Você vai comer carne, você vai comer pão, você vai tomar água. Porque, infelizmente, nós vivíamos em um patamar. Hoje, após a queda, nós vivemos em outro patamar. Nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E nós temos que compreender que aqui na nossa veia não corre o óleo da unção. Na nossa veia corre sangue, que tem hormônios, que tem a química que o nosso Deus preparou para nós. Então, nós passamos por traumas, por situações difíceis, essa química ela vai sendo alterada no nosso cérebro. É quando vem a depressão. O depressivo não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte. Se você está passando por um período aí de depressão, se você tem alguém na sua casa, o depressivo é uma pessoa forte. Porque, olha só, imagina, é como se fosse uma estrada, um asfalto, que vai aguentando peso, passa bitrem, passa caminhão, e passa carro, e passa, de repente, o que acontece com aquele asfalto? Há um afundamento, há uma depressão. E é assim que acontece conosco, nós vamos recebendo essas pressões nós vamos, a gente não se conhece, a gente vai mudando a nossa forma de agir, de pensar, e vai suportando aquela dor, muitas vezes você quer colocar para fora, você não consegue, você vai ficando calado, deprimido, reprimido, e vem a depressão, a vontade de não estar mais vivo, a vontade de desistir da vida. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Quais são as situações, o que eu tenho passado, que tem me levado a esse estado depressivo, a essa tristeza. A depressão é tão grave que ela é o último estágio da dor do homem, do ser humano. Então, se você tem alguém aí na sua casa que já não sorri mais, que não brinca mais, que não quer trabalhar, que não quer escovar os dentes, que não quer tomar banho, não vira para essa pessoa e fala que ela tem frescura. Levanta daí, mulher! Vai arrumar um saco de roupa para você lavar, vai lavar a louça. Não é assim que funciona. A pessoa não escolhe ficar depressiva. Ninguém escolhe. Mas nós vamos suportando coisas da vida, nós vamos nos calando, nós vamos deixando de ser quem nós deveríamos ser para atender determinadas demandas. E nós passamos por isso, a nossa alma se abate. Quero fazer um paralelo aqui em relação ao profeta Elias, né? Vou conjecturar, lógico que isso não está escrito na palavra de Deus, mas é uma conjectura que eu farei agora em relação ao olhar psicanalítico. O que você poderia me responder de um profeta que enfrenta 400 profetas lá de Baal e um tanto de coisa, faz aquilo tudo e de repente há uma ameaça de uma mulher, ele se acovarda e foge. Ele vai se esconder. O que estaria aí dentro desse inconsciente que eu quero trazer para vocês? Talvez ele tivesse uma mãe, que fosse aquela mãe que assim, ameaçou, ela vai cumprir. Então startou ali naquele momento uma lembrança da mãe dele, das ameaças da mãe dele, que ele foge. Quando é que ele consegue sair de onde ele estava? Quando ele ouve uma voz mansa e suave da parte de Deus. Talvez diferente daquela voz ameaçadora da figura feminina da mãe dele, que linkou com Jezabel. Entende? Então, se a gente fosse explicar, profeta, o que o senhor está fazendo aí? Nem mesmo ele saberia. Talvez ele daria uma explicação, mas aquela explicação seria infundada, porque não, na verdade não seria aquilo que ele estaria justificando a forma com que ele fugiu. Entende? Então, tem tantas coisas em nós que precisam ser observadas, precisam ser tratadas. Eu quero dizer a vocês que estão aqui nos ouvindo, que precisa ser quebrado dentro do meio cristão, essa resistência de procurar um psiquiatra. Quando seu coraçãozinho está ruim, você vai ao cardiologista, as mulheres vão ao ginecologistas e procuram tantas outras, especialidades da medicina. O nosso cérebro adoece. Quem é o profissional capacitado para cuidar do seu cérebro? Vai vir um neurologista e vai vir um psiquiatra. Ele é o médico que foi capacitado para isso. Ah, não, mas aí eu tô ruim, eu vou lá na farmácia, compro lá um remedinho para o meu estômago, um remedinho de dor de cabeça, uma labirintite, eu vou lá e recorro ao remedinho, alguma coisa do tipo.
Mas quando alguém está depressivo aí na sua casa, você não aceita que ele vai a um psiquiatra? Você acha que a procura de um psiquiatra vai diminuir a glória de Deus na sua vida? Muito pelo contrário. A ciência, cada vez mais que a gente se aprofunda na ciência, nós entendemos que a própria ciência não tem como ela fugir, ela vai culminar para a existência do nosso Deus. Ela mesma vai ter que admitir que existe um Deus que arquitetou todas as coisas. Então nós precisamos buscar ajuda. Busque ajuda. Quantos e quantas a gente tem ouvido falar de pessoas do meio cristão, pastores, irmãos, que têm cometido suicídio, porque não têm suportado essa carga, porque não têm se dado ao direito de buscar uma ajuda profissional, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. Irmão, eu quero dizer para você, irmã, que isso não vai tirar a glória de Deus na sua vida. Eu posso te dizer porque eu passei por isso. Eu passei por um período de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada. Foi através desse processo que eu me interessei em buscar, estudar a psique humana, né? A estudar a psicanálise. Futuramente me tornarei também um analista corporal. Tudo isso está ligado à psique. E eu passei por esse episódio e eu não encontrei muitas pessoas para me orientar quais seriam os passos que eu deveria fazer. Mas eu procurei a ajuda de um psiquiatra. Procurei um psiquiatra, inclusive ele é pastor. Procurei pessoas para trabalharem comigo na psicologia, né? Trabalhar lá os meus sentimentos, pessoas que são cristãs. Se você se sente mais confortável, existem inúmeros profissionais que são psicólogos cristãos, que são psiquiatras cristãos. Busque ajuda. Eu fui buscar ajuda. Eu tomei remédio controlado, não viciei, estou aqui em pé para a honra e a glória do meu Deus. E eu quero dizer a vocês o seguinte: a terapia ajuda, a medicação ajuda. O que vai resolver é você, como cristão, se prostrar aos pés do Senhor e pedir para que Ele te tire ali daquele lugar escuro, mas busque alguém que vai te ajudar. Não caminhe sozinho, não esteja sozinho. Não vai tirar a glória de Deus se você procurar um psiquiatra, se você procurar um psicólogo, um psicanalista. Muito pelo contrário, porque Deus ele nos olha assim. O Senhor, Ele sabe do que nós somos feitos. Então, Ele sabe das nossas fraquezas. Então, é o que eu queria deixar para vocês nessa tarde, esse meu comentário. Se você começou um tratamento medicamentoso, não pare o seu tratamento se você sentiu melhora. Vá ao seu médico, somente ele é capacitado para te dar alta ou não daqueles medicamentos. Às vezes a pessoa começou a sentir uma melhora, ela já não quer mais continuar aquele tratamento, não faça isso. Vai vir um efeito rebote, entende? Então tudo, você começou, dá continuidade e finde o tratamento da mesma forma com que você começou, através de orientação. O psiquiatra é o médico, apenas o psiquiatra pode passar o remédio. O psicanalista, o psicólogo, não. Ele vai tratar com você por sessão, vai tratar as suas dores, vai conversar com você. Você teve um trauma, como foi citado aqui, né? A pastora citou sobre Tamar, né, que foi violentada. Quais seriam os sentimentos que poderiam trazer a ela aquela situação? Talvez o abandono, se sentir abandonada. Onde estava meu pai naquela hora que não me viu? Né? Pode estar, se ela tiver essa dor existencial nela forte, marcada na vida dela, vai ser mais difícil ela sair de uma situação desse tipo. Se você passou por qualquer dificuldade, você está vivendo um luto, você tem que entender que até 1 ano é possível a pessoa viver aquele luto, estar enlutada, né? Após esse ano, a pessoa tem que superar. Ela tem que entender que a vida continua. E outra coisa que eu quero deixar para eu finalizar é você entender que quando a boca se cala, o corpo fala. Então, existem as doenças psicossomáticas. A maioria das doenças que existem no ser humano, elas são de origem emocional. Então, quando eu me calo, quando eu reprimo, quando eu não falo, a bomba vai ter que estourar em algum lugar. Então, vai estourar no seu estômago, misericórdia, Deus te livre, viu? Vai vir problema no seu estômago, no coração, diabetes. E é assim que funciona. Então, não adianta. Vai se cuidar, cuida da sua psique, dos seus pensamentos, desses sentimentos que vêm que você não sabe explicar. Como é que você vai fazer isso? Procurando uma ajuda profissional.
Não estou dando conta apenas com o psicólogo, estou ruim, procura a ajuda de um psiquiatra. Amém? E eu estou aqui para dizer que hoje eu já não tomo mais as minhas medicações, né? Que eu continuo sim com as análises, com o meu professor, né? Professor Anderson Carlos. Continuo passando pela análise, porque o ser humano, ele tem essa mudança. Nós não somos seres imutáveis. Toda hora a gente está mudando, toda hora vem uma dor diferente que a gente precisa tratar, que a gente precisa ressignificar. Então faça isso, amém? Vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, tá? Que as coisas sejam resolvidas e entender que você é corpo, alma e espírito e não deixar de cuidar dessas 3 coisas, amém? Eu quero agradecer, missionária Margarida, pela oportunidade, espero que tenha ficado claro, né? E eu agradeço mais uma vez, viu, irmãs? Obrigada. Tarde maravilhosa, né? Dá vontade de ficar aqui. Tanta presença do Espírito Santo, como palavras maravilhosas. Agora eu quero convidar as amadas, vamos estar levantando um clamor. Você que está aí, na sua residência, no seu apartamento, não sei, ou fazendo alguma coisa, algum trabalho manual. Os profissionais da área da saúde que não param, né? Estão trabalhando aí incessantemente nessa época de pandemia, médicos, médicas, odontólogos, graças a Deus, né? Nós temos que orar por eles, que Deus dê muita saúde para eles. E técnicos de enfermagem, enfermeiras. Tem muita coisa aí que não parou. Não pode parar, mesmo em época de quarentena. Aonde você estiver, para aí um minutinho, tá? 5 minutos, nós vamos estar levantando um clamor pela sua vida. Não sei se falou com você particularmente, ou se falou com você através de uma pessoa íntima sua, próxima, seus filhos, filhas, esposo, esposa. Mas recebe essa palavra, eu sei que Deus já falou, né? A graça de Deus, ela é multiforme. Deus usou cada uma aqui da maneira que Ele quis. O que eu acho lindo de Deus é isso. É como se fosse um jardim, cada flor tem a sua beleza. Então Ele usa a cada um de nós da maneira dele. Então eu tenho certeza que Deus falou com você. E nós vamos estender as nossas mãos agora como intercessoras e vamos estar ministrando sobre a sua vida, saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde do corpo, saúde da alma. Então coloque a mão aí, você, no teu coração ou na parte do corpo seu que você está fazendo algum tratamento, ou se você está sentindo essa dor da angústia, essa dor da alma, se você tem chorado muito, se essa tristeza ela está constante, ela não passa. Nós sabemos que em época de pandemia, muita mudança, tem muitas pessoas que perderam o seu emprego, muitos, né, estão aí parados, pessoas que nunca pararam, lutadores, lutadoras, mas entendem que é um momento de pandemia. Nós entendemos isso. E nós queremos falar para você, não perca a esperança. Tudo que foi falado aqui, Deus, o Espírito Santo, manda eu falar para você. Não perca a esperança. E se até a esperança apagou no teu coração, se até a esperança está adormecida no teu coração, através desse momento aqui de clamor,
de oração, peça para Deus te dar esperança. Porque é tão lindo que nós entendemos também que quando nós somos desconstruídos, é para que nós venhamos a ser reconstruídos. Isso é coisa linda. Quando algo nos abala, nos entristece, nos dá essa angústia, ou passa-se por um quadro depressivo ou de trauma, sabe uma coisa que Deus fala conosco aqui nessa tarde, com você? Olha, isso aí passou. Você vai superar. Você vai superar. Esse processo não é para sempre, é um processo. Então passe esse processo com esperança. Passe esse processo com Deus. Passe esse processo com fé. Acredita. Acabou, pode ressurgir. Pode renascer. Pode acontecer algo novo. E talvez, se você não estivesse passando por esse processo, você não abriria o teu coração, a tua mente para um novo caminho, uma nova história, um novo sonho, uma nova visão, novas perspectivas, a qual antes você nunca imaginou, nunca pensou, nunca esperou. Então nós vamos agora, como igreja do Senhor, estar clamando por você. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós sentimos a tua presença aqui. Tu és maravilhoso. Espírito Santo, vem trazendo refrigério. Vem trazendo um bálsamo, Senhor, curador. Um bálsamo sarador sobre a mente, sobre os pensamentos. Espírito Santo, esses pensamentos que têm nos afligido durante esse processo, durante esses dias. Espírito Santo, vem ministrando cura. Cura, Senhor, a nossa mente. Olha aí, papai, o teu filho e a tua filha, pai. Unge a cabeça, Santo Espírito de Deus, com a tua unção curadora. Traz equilíbrio, Senhor, para a mente. Traz pensamentos de esperança. Traz pensamentos de vida. Taderá Surianda Cantas Néria. Santo Espírito de Deus, olha aí, Pai. Essa alma desanimada, essa alma, Senhor, dilacerada. Santo Espírito, visita agora esta alma. Passa do teu bálsamo de Gileade. Pai, é no teu nome, Jesus, que nós ministramos cura. Tira a dor dessa alma, Senhor. Pai, nós não sabemos o trauma, mas o Senhor sabe, o mais importante é isso. E nós clamamos a Ti, Senhor, nessa tarde. Cura esta alma, Senhor. Santo Espírito de Deus, visita, Senhor, também este coração amargurado. Pai, Deus, tira essa amargura deste coração. Espírito Santo, foram muitos traumas, muitas experiências, muitas palavras negativas. Mas nós sabemos, Espírito de Deus, que o Senhor pode transformar a terra amarga, a água amarga,
em terra doce, em água doce. Transforma, Espírito de Deus, este coração. Espírito Santo, tira a dor, essa tristeza, essa angústia, essa dor no peito, essa fadiga, a qual o teu filho e a tua filha não têm o prazer mais de respirar, de se levantar, de olhar para o alto e agradecer ao Senhor pela vida. Espírito de Deus, cura, Senhor. Pai, nós te pedimos nessa tarde, em unidade, no teu nome. Oh, Espírito Santo, tira a dor desta alma, Senhor, da vida. Renova a esperança, Senhor. Espírito de Deus, visita também, Senhor, este corpo cansado. Visita, Senhor, este filho e esta filha que se encontra doente, enfermo, Pai, e está escondendo, talvez de si mesmo, de si mesma, que precisa de uma ajuda, Pai. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é o psiquiatra maior, que o Senhor é o psicólogo maior. O Senhor está conosco, o Senhor habita em nós, o Senhor é o nosso amigo e o Senhor pode curar agora. Mas muitas vezes Deus permite que alguns de nós venha passar por essas experiências. Pai, por isso nós te pedimos, dá força para o teu filho, dá força para a tua filha, dá coragem, dá ânimo para se levantar e não aceitar essa situação, não aceitar, porque o Espírito de Deus dá vida. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus nessa tarde, nós ministramos cura, cura genética do teu filho, cura genética da tua filha, Senhor. Tu és um Deus que cura, um Deus que sara. E no silêncio, aí é onde o teu filho e a tua filha está, o Senhor está visitando, está agora com o poder do Senhor. Pai, nós queremos te pedir também, abençoa, Senhor, a todos os profissionais da área da saúde. Deus, dá ordens aos teus anjos, ó Pai, dá a direção, dá o livramento, guarda os teus filhos, guarda os teus familiares. Pai, nós clamamos a Ti nessa tarde por curas. Curas, Senhor, a todo aquele, a toda aquela que tem confiado em Ti, que tem Te clamado, que tem Te buscado. Deus, sara essa terra. Deus, sara esta nação. Deus, sara os países. Pai, mais do que nunca, nós clamamos a Ti por saúde, Senhor. Vem trazendo a cura, Pai. Vem trazendo a salvação. Vem trazendo, Senhor, alegria. Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por este momento tão especial, tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça a luz dele sobre a tua face. A paz do Senhor.